Olá, seja bem-vinda e bem-vindo à Medicina das Palavras. Eu sou Vanessa Rocha, criadora da Medicina das Palavras, escritora, pesquisadora, professora, artista, e eu vim aqui para conversar com vocês sobre cura emocional e a palavra como medicina, que é aquilo que move a Medicina das Palavras e que está no cerne dessa proposta. E também mais à frente vou contar um pouco para vocês sobre o mito de Quiron, que é o mito do curador ferido, e como que ele é uma grande inspiração para mim nesse processo como agente da Medicina das Palavras. Então, sejam bem-vindas à nossa casa, uma das nossas casas, que é aqui no nosso canal no YouTube. E também te convido a conhecer a Medicina das Palavras lá no Instagram, @Medicina das Palavras, é facinho de encontrar. Lá eu publico poesia, mini contos, algumas reflexões e inspirações também para o dia a dia, sempre tendo a palavra como medicina. E por quê, né? Por que a palavra como medicina? Eu quero começar então falando sobre essa cura, essa ideia de cura emocional e por que a gente precisa buscar essa cura emocional. É muito comum a gente ver hoje e nós mesmos sentirmos dessa forma medos, culpa, vergonha. Acho que desde sempre, né? Desde que o ser humano está aí, desde que o samba é samba, é assim. Desde que nós estamos em convivência e cada vez mais refletindo sobre nosso estar no mundo. E esses medos que são muito comuns nas pessoas e que a gente encontra muito na nossa sociedade, são medos como medo da rejeição, medo de não ser aceita, né? E que tem a ver com medo da rejeição, a necessidade de querer agradar, que também tem relação com esse medo, medo de dizer não, medo de dizer sim, medo de expressar o que realmente sente, medo de expressar aquilo que realmente é uma necessidade para você, é uma necessidade para a pessoa, medo de se relacionar, medo de deixar transparecer as suas emoções e os seus sentimentos. Nós crescemos muito impedidos, especialmente as mulheres, aí eu vou falar como mulher, né, impedidas de falar, de nos expressar. Não pode, isso é feio. E também sob muitas crenças, agora para todos nós, né, crenças como mulher fala demais, né? Quantas vezes a gente ouviu isso? Tagarela, neurótica, histérica. Historicamente, né, a histeria ela foi associada muito à mulher. E também verdades sobre os homens, que homens não choram, o quanto de doença que isso provocou, de estados, de sintomas difíceis da gente lidar. E a gente está vendo hoje aí uma profusão de transtornos de ansiedade, de síndrome do pânico, de medos muitas vezes infundados, de complexos de inferioridade, complexos de superioridade, também uma infinidade de complexos aparecendo, porque hoje tudo está muito exposto. Nós vivemos no mundo da imagem, no mundo da rede social, no mundo da comunicação online. O mundo quase que não tem mais fronteiras, então o mundo é imenso. E se os nossos antepassados tinham que lidar com a finitude, né, com o tamanho reduzido do mundo, nosso desafio hoje da nossa geração, de quem está vivo agora, é lidar com um mundo ampliado, de inúmeras vozes, de inúmeras possibilidades e onde o sofrimento ele está muito exposto. E como que ele está muito exposto? A partir da nossa fala violenta, agressiva, dolorosa. O Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, ele dizia que a violência é a expressão de uma necessidade não atendida. Né? Tem um sofrimento muito grande ali por uma necessidade não atendida, e aí tem níveis diferentes disso, né? E níveis diferentes de consciência sobre isso também, que vão fazer com que a gente se expresse de uma forma agressiva, com que a gente julgue, com que a gente culpe o outro,
né? Estamos aí vendo em todos os lugares o quanto estamos culpando o outro, achando que o inferno é sempre o outro, nunca é a gente. O problema é sempre o outro é que está errado, o outro é que tem medo, o outro é que me traz a culpa, o outro é que me traz a vergonha. E só que isso é um caminho de mão dupla, é uma relação. Porque se o outro, se a sociedade ou um outro com quem você está se relacionando, que está representando aí figuras de autoridade ou figuras de coerção, ele é um agente, um veículo para te lembrar que existe o medo, a culpa, a vergonha, nós que recebemos aquilo também introjetamos esse medo, essa culpa e a vergonha. É um processo bastante delicado e difícil da gente sair se a gente não empreende um trabalho de autoconhecimento e um trabalho de nos voltarmos para nós, antes de tudo, para que a gente possa se voltar para o outro, para o mundo social, de uma maneira mais inteira, de uma maneira mais verdadeira e autêntica. E aí é a proposta da medicina das palavras, que a gente consiga se expressar, promover uma expressão mais verdadeira em relações e comunicações mais autênticas. Mas tudo isso começa na gente. Começa na nossa capacidade de olharmos para nós, para as nossas dores, para os nossos medos, esses medos de rejeição, esses medos de dizer não, as culpas, as inúmeras culpas que temos o tempo inteiro, que a gente vê por aí, né? Ontem estava em reunião com as minhas sócias e foi ótimo que uma delas falou assim, vamos fazer um post, autossabotagem, #temos. É parte de todos nós, né? A gente se autossabota o tempo todo. E por conta dessas crenças de que a gente não pode, de que a gente não deve, de que a gente tem que agir de tal e tal forma. É claro que a gente precisa ter um protocolo mínimo social. E aí eu vou trazer as palavras de Jung, Carl Jung, que foi médico e criador da psicologia analítica que eu estudo, eu bebo muito dessa fonte e é uma inspiração para mim, que dizia que o trabalho terapêutico, né, do processo dele, da psicologia analítica, é que a pessoa consiga estar adaptada, né, viver em sociedade, mas ao mesmo tempo ser ela mesma. É esse lugar, não é nem você radicalizar e sair completamente da sociedade, porque senão você corre o risco de se aniquilar. E aí um ótimo exemplo para a gente pensar sobre isso é o filme Na Natureza Selvagem, o diário daquele menino, aquela história muito triste. E também não é você estar completamente conformado a essa sociedade que nos tolhe a potência, a nossa potência individual o tempo inteiro. Então, encontrar esse ponto entre a nossa potência, nossa expressão mais plena, mais sincera, mais verdadeira e a vida em sociedade, ou seja, se relacionar, né, é a grande questão. E talvez a grande questão que eu vá trazer, eu acho que é isso. Eu digo eu acho porque, né, tudo é processo. Mas o que mais vai estar presente, tanto nas inspirações que eu vou trazer aqui, nos vídeos que eu vou gravar muito sobre livros que são verdadeiras medicinas, conceitos, né, temas que são medicinais para a gente. Eles têm relação com a dialética entre liberdade e responsabilidade, que talvez seja o grande tema do ser humano, seja o nosso grande tema como seres humanos. E aqui, dentro da medicina das palavras, para a gente olhar para essa necessidade de nos curarmos. Nós estamos muito agressivos, muito medrosos, muito violentos, muito reativos, tem muita depressão, tem muita tristeza profunda, como eu falei, pânico, ansiedade. Como é que se sai de tudo isso? E aí eu trago como proposta, e é só mais uma proposta dentre as inúmeras propostas existentes por aí, então quem se conectar vai estar aqui comigo, que é usar a palavra como medicina. Eu fiz até um post no Instagram outro dia sobre isso,
e comentei a frase de um terapeuta ayurvédico. A Ayurveda, para quem não sabe, é a milenar medicina que se desenvolveu na Índia, onde ele dizia que todo mundo é da área da saúde. E eu achei isso lindo e acho que é muito importante ser dito. Todos nós somos da área da saúde. A saúde diz respeito a todos nós. E a saúde, no entendimento mais amplo que a gente puder ter da saúde, a nossa plenitude, é aquilo que vai tornar a nossa vida mais bela, mais potente. Tanto a saúde individual quanto a saúde coletiva. Então, eu me perguntei, né, como é que eu faço parte disso, sendo que eu também sou da área da saúde, embora não seja, mas eu sou de alguma forma, né? Principalmente até porque venho da arte e trabalho com a psicologia analítica, enfim. Acabo sendo, mas não sou, mas através da palavra. A palavra como medicina, ela pode nos ajudar a olhar para as nossas feridas, para as nossas dores, para os nossos medos e curá-los. Curá-los. E como? A palavra na sua potência de comunicação, na sua potência de expressão, na sua potência de interpretação, de escuta. Todas essas maneiras, né? Escrever, ler e elaborar o que foi lido, ouvir com atenção, ouvir ativamente, de fato, o que o outro está falando, elaborar aquilo, ter empatia na hora que você conversa com o outro, buscar empatia com você mesmo. A palavra nos ajuda de várias formas, porque ela é a nossa expressão mais complexa como seres humanos. Nós constituímos o mundo pela linguagem, a gente dá nome para tudo, a gente conta histórias, contar histórias nos torna humanos. Então a palavra tem um potencial curativo imenso quando a gente se apropria dela e usa a nosso favor para isso, escrevendo a nossa história e lendo depois, deixando a escrita fluir de maneira intuitiva, criativa, ouvindo histórias, ouvindo pensamentos, lendo, ouvindo o outro. Então são todas essas formas de se usar a palavra de maneira medicinal. E por quê? Né? Por que eu trago isso? E aí eu vou voltar para o assunto da cura emocional, trazendo Jung mais uma vez, que dizia que só se cura na medida da própria ferida. Então eu não poderia estar aqui falando para vocês sobre cura emocional, especialmente de medos, vergonhas e culpa, se eu não tivesse passado por um processo intenso de olhar para essas minhas feridas. E aí é que eu vou trazer o mito de Chiron. Mas antes eu só queria fazer um parênteses para falar sobre o conceito de cura, que é uma palavra que pode trazer algumas confusões. E como a gente está na medicina das palavras, eu não quero certas confusões. Vou tentar evitar, se eu vou conseguir é uma outra coisa. Tentar evitar algumas confusões em relação a certas palavras que são complicadas. Complicadas não, complexas. Complicado é uma palavra que não nos ajuda. Complexo, porque a palavra cura, para muitas pessoas, ela pressupõe que a cura vem de fora. Né? Da mesma forma que a gente olha para o outro e o outro é o problema, a gente olha também para o outro e o outro é a cura. Então, é o médico que vai me curar, é o psicólogo, é o terapeuta, mas não é assim que funciona. E nesse processo de trabalhar a medicina das palavras, eu venho aprendendo muito, né, tendo contato até com muitos médicos e terapeutas, e sempre foi uma área que me interessou e que eu estudei mesmo por conta própria, antes mesmo que eu fosse estudar, por exemplo, a psicologia analítica que eu estudo hoje. Antes disso eu já me interessava pelo assunto da saúde. Isso vem também da filosofia, quando eu estudei a filosofia de Nietzsche e me deparei com um conceito de grande saúde, onde ele fala de transvalorar os valores doentios da nossa sociedade. Isso é encontrar a grande saúde. Eu já me interessava por esse tema, pelo assunto da saúde e da cura. E a cura, as pessoas que levam ferramentas de cura, elas são apenas agentes de cura. A cura, na verdade, ela acontece. Acontece num processo, às vezes, até meio misterioso.
Porque não é o remédio necessariamente, não é a intervenção cirúrgica, não é aquele formato da terapia, aquele processo que vai curar. Para que a cura aconteça, a pessoa que busca a cura precisa se abrir para ela. Ela precisa querer a cura. E é ela mesma que vai se curar nessa abertura, que é uma abertura difícil, principalmente para quando a gente fala de cura emocional, de questões psíquicas. É difícil. Porque depende muito da pessoa, depende de você falar, ok, eu vou olhar para isso. Porque olhar para isso é olhar para a sombra, para a própria sombra. Olhar para a própria ferida, para a própria dor, para o vazio, para a frustração não é nada fácil. Só que é só a partir desse olhar, desse mergulho e da integração de tudo isso na própria vida que se torna possível a liberdade. Sabe a leveza que a gente tanto procura? Ai, eu quero tanto ser mais leve, eu quero me sentir mais livre, eu me sinto travada, eu não consigo dizer certos nãos que eu deveria dizer, eu quero fazer certas coisas, mas me sinto culpada, ou eu quero fazer certas coisas, mas eu não consigo, nem sei por onde começar, ou eu não sei nem o que eu quero fazer, estou completamente perdida, perdido. Tudo isso, as respostas para tudo isso, elas só vêm quando a gente para olhar para a gente. Para olhar para essas feridas todas que nós temos. E acolhe a ferida. É preciso acolher aquilo que a gente também não gosta de nós e aquilo que nos dói. E aí a cura ela acontece quando existe essa abertura para si mesmo, para que ela aconteça. Então, aquele que está levando a ferramenta é apenas um agente. O que mais que eu posso falar sobre cura? A cura, uma coisa importante, a cura também não é aquilo nunca mais vai existir. Não, aquela ferida você vai carregar. Seja ela um câncer, seja ela uma dor emocional muito forte. Você vai carregar aquilo na tua história. E a cura só existe quando você aprende a lidar com aquilo, não quando você elimina. Né? Você pode eliminar o tumor, mas a história do câncer vai estar sempre com você. Você pode eliminar um relacionamento tóxico, você pode cortar relações ruins, você pode sair de um trabalho que te fazia mal, mas aquilo vai fazer parte da tua história. E por que aquilo te fez mal e como você lidou com aquilo e reagiu, vai estar sempre com você. E é preciso acolher tudo isso, aceitar. E caminhar para frente, fazer diferente, né, da próxima vez, nas próximas vezes, né? Você já vai mais sábio. E aí é que entra o mito de Kiron e entra a minha história, que eu vou ser muito breve, mas eu só vou dizer para vocês o seguinte: se eu estou aqui falando de expressão, é porque durante muito tempo eu não me senti inteira na minha expressão. Tanto na minha expressão profissional, digamos assim, né? Com o que eu posso contribuir socialmente? Como que eu posso servir mais e melhor as pessoas, né? Com uma profissão. E durante 20 anos eu briguei com uma profissão, que eu sou formada em produção cultural. Apesar de ter desejado, na verdade, ser artista, ser professora. E aí, claro, que antes da produção eu fazia teatro. E claro que durante esse tempo, esses 20 anos de carreira como produtora, que foram bem difíceis e duros para mim, eu tentei manter ali, né, um trabalho artístico, eu também dei aula, fui professora universitária, um trabalho de pesquisa, fiz mestrado em comunicação, e estudei muita coisa durante esse tempo todo, né, na filosofia da psicologia. Hoje eu me especializo em psicologia analítica, mas foi um sofrimento encontrar o meu espaço de expressão. Eu nunca me senti inteira como produtora. Ali não era o meu lugar de expressão. E até encontrar esse lugar foi um processo de entrar em crise, de procurar uma terapia, um trabalho terapêutico aprofundado e de descobrir na palavra uma libertação também, né? Na escrita. Eu sou escritora, tenho alguns livros publicados e especialmente um deles foi muito importante. A própria escrita para mim, manter um trabalho de escrita para mim,
A leitura, a filosofia, a poesia sempre foram muito curativas nesse sentido e me ajudaram a encontrar esse espaço e a poder chegar aqui hoje para vocês no YouTube e estar falando tudo isso. E criando a medicina das palavras. E também eu não poderia falar sobre isso, sobre cura emocional, se eu não tivesse enfrentado os meus medos mais profundos nas relações. Sempre vivi relações muito complicadas, sempre tive dificuldade em dizer não, carregava problemas de todo mundo, tanto em relacionamento quanto no trabalho, que sempre foi um peso e sempre foi muito doloroso. E isso escondia carências, né? Escondia medo da rejeição, a necessidade de querer ser aceita e tal. E com isso eu não ia me colocando do jeito que eu queria me colocar. Eu estava amarrada, estava presa em máscaras que eu construí, presa em personagens que eu construí para sobreviver. Claro que eu tive que investigar a infância, a adolescência, tudo isso no trabalho terapêutico. Mas no presente eu encontrei saídas a partir da palavra. Não apenas na escrita, como eu falei, né, mas em comunicar aquilo que eu estou sentindo. Então eu fui investigar para saber exatamente o que eu sentia, do que eu tinha necessidade, e comecei a comunicar isso, por mais difícil que fosse, e ainda é em alguns casos para mim. Então, eu não poderia estar aqui falando tudo isso se eu não tivesse passado por esse processo. E aí que eu trago Quiron, agora sim. Quiron é um personagem da mitologia grega que foi explorado também pelo Jung nas suas obras. Então todo psicólogo, todo analista junguiano conhece esse mito e estuda esse mito, e é muito importante porque o Jung ele sempre defendeu que todo analista ele precisa estar em análise. Claro, a psicanálise também tem isso, né? Porque não tem como você falar para o outro, vai curar seu medo. Se você não vive isso, você não faz esse processo. Então, você precisa sentir na pele, na carne, né? E quem é Quiron? Quiron, ele é um centauro que nasce de um encontro entre Cronos, o deus Cronos, que é Saturno, grande cobrador, né? Saturno é pesado, deus do tempo, e uma ninfa, filha. E dessa relação de Cronos com essa ninfa nasce um centauro, que é Quiron. A ninfa ela fica muito assustada por ter dado à luz a um centauro, fica inconformada com aquilo, como que eu sou tão bela e dou à luz um monstro? E aí ela pede para os deuses que transformem ela em qualquer coisa diferente, porque ela não quer ter que lidar com aquilo. Os deuses atendem, a transformam numa árvore. E Cronos fica desolado, porque ele agora não tem mais aquela ninfa por quem ele se apaixonou, e o filho está sem a mãe. E aí o que ele faz? Ele, para evitar que os lenhadores fossem cortar aquela árvore que ela se tornou, ele coloca um perfume nela que acaba mantendo ela ali, né, o que ele pode fazer. E também oferece para o filho, para o Quiron, a sua sabedoria como deus do tempo. E aí Quiron vai viver entre os homens, no mundo dos humanos, tutelado por Apolo e por Ártemis, por esses dois deuses, né, do Olimpo, dentro do mundo humano. E ele aprende com Apolo e com Ártemis tudo que você possa imaginar. Tudo. Ele aprende as ervas, ele aprende música. Ou seja, ele se torna um grande especialista na arte da cura. Seja através da arte, através das ervas, através da palavra. Com Apolo e com Ártemis ele vai ter acesso a tudo isso. E ele se torna, assim, um tutor dos grandes heróis gregos, entre eles Hércules. Por ele ser muito sábio, né, e ter essa arte, esse conhecimento todo sobre o tempo e sobre a cura. E acaba se tornando o rei dos centauros, porque nenhum centauro tinha esse conhecimento, né? E ele não vivia nem lá nem cá, ele era um centauro muito diferentão, porque ele era imortal, pertencia também ao mundo dos deuses, e ele era também humano. Ele vivia nesse mundo, então ele faz essa conexão entre o mundo dos deuses e o mundo dos homens. E aí, em um determinado momento, está tendo uma festa, Hércules volta de lá dos seus 12 trabalhos, e aí ele tinha matado a Hidra, que é uma serpente de várias cabeças que tinha um veneno mortal, e as flechas de Hércules ainda vinham com o veneno dessa Hidra. E aí na festa, tal, na bagunça, eles bebem o vinho lá de Dionísio, fica doidão, os centauros ficam tudo, né,
enfim, eufóricos, e o Hércules resolve atirar uma flecha para conter, né, uma confusão que está rolando. Essa flecha acerta uma parte humana de Quirón. Só que Quirón é imortal, o que significa que ele vai ter que lidar a eternidade toda com aquela dor. E é uma dor muito forte, porque aquele veneno mataria uma pessoa, mataria ele se ele fosse mortal. Então é uma flecha que vai lembrá-lo da morte o tempo inteiro, de que há feridas muito profundas. E nós todos carregamos feridas muito profundas. E o Quirón, como ele não pode eliminar aquela ferida, ele vai aprender a lidar com ela. E aprendendo a lidar com ela, ele pode dizer também para o outro. Ele pode inspirar o outro em como fazer. Então, o mito do curador ferido é um mito muito bonito, muito especial, muito inspirador, que vai estar sempre presente aqui comigo. Porque o que eu busco falar é sobre aquilo que eu vivi. É claro que a gente vai ter aqui livros, né? Falarei sobre livros, mas sobre livros que nos façam olhar para esse lugar da nossa expressão mais plena, potente e verdadeira, e que me ajudaram também nesse caminho de cura emocional pelo qual eu passei. E o caminho que eu ainda estou passando e os outros que eu vou passar, porque esse caminho não para, né? A gente resolve algumas coisas e outras vão vindo. Sobre isso eu ainda não posso falar. E quando eu viver, né, certas curas que eu vou viver lá na frente, aí eu vou trazendo também para a medicina das palavras. Mas nesse momento vamos ficar muito focados em como a gente consegue sair do buraco do medo, sair desse buraco da culpa, da vergonha e colocar nossa palavra no mundo, mas com responsabilidade também, porque o outro também tem o mesmo direito de se expressar. Claro que isso traz uma questão importantíssima, o tal do paradoxo da tolerância, que a única intolerância possível seria a própria intolerância, intolerar a intolerância. De resto, a gente está aqui com os mesmos direitos de viver, de ser feliz, de se curar, de viver melhor. Cada um encontra as suas maneiras de fazer isso e de levar isso para o outro. E aí a minha forma é a palavra, o meu serviço é a palavra. Eu espero que vocês gostem, que acompanhem e se sentirem o chamado, apenas se sentirem o chamado. Eu convido vocês a se inscreverem no canal, ativarem o sininho para receberem as notificações, que já vão começar os vídeos sobre esses livros medicinais, e também a seguir lá no Instagram. Comentem, que vocês sentirem também que seja importante comentar. Estamos juntos, nos vemos numa próxima vez. Grata pela sua atenção. Até mais.